Dom Vartan Valdir Bogossian nasceu dia 27 de fevereiro de 1940 em Penápolis. É filho de Ardashes Bogossian, o João da Casa Armênia, e de Olga Scudeler Bogossian. Minha descendência é de origem italiana e armênia. Italiana por parte do meu avô, o querido Guilherme Scudeler, que com 6 meses veio do norte da Itália. E por parte do papai, a família armênia, Bogossian, isto é, filho de Paulo, que veio como último trazendo seus pais, meus queridos avós, os demais irmãos já viviam no Brasil. Papai, inicialmente em São Paulo, veio para o interior buscando lugar de trabalho e começou nessa Penápolis antiga como vendedor numa pequena porta por onde passava a mamãe sempre para ir à escola. A conheceu, formaram família e nascemos nós, os 6 irmãos. Eu, o segundo da família, depois do Arli Carlos. Depois de mim veio Mirtes, Terezinha, Marina, Marli e Eduardo. Naturalmente, eu desde criança senti muito forte o sangue armênio. Aos 12 anos já estava fora de casa para seguir a vocação sacerdotal e religiosa salesiana. Não tive oportunidade de aprender a língua, mas recolhia todo o material, livrinhos, fotografias, bandeira da Armênia, e sentia uma grande atração para esta realidade. Eu brincando disse que fiz depois exame de sangue e deu sangue armênio. Minha infância passei nesta querida cidade de Penápolis, a princesa da Noroeste. Uma infância bonita, vivendo aqui no centro, mas em uma casa toda cheia de verde, porque papai e mamãe sempre gostaram de flores, de orquídeas, de cactos. E com todos os meus 3 irmãos maiores, menores, estudamos no Educandário Coração de Maria, pelo qual tenho uma reverência, uma gratidão muito grande. Como lembro de todas aquela frequência no Educandário, com as belíssimas festas das missões que procurávamos sempre ganhar numa disputa muito acirrada. Lembrança da irmã Maria Inês, que cuidava do pátio, já idosa, da irmã Maria Lavínia, que mesmo depois de bispo fui visitá-la na casa de idosas das queridas irmãs do Sagrado Coração de Maria. Foi uma infância bonita, fiz uma experiência laboral também, porque quis trabalhar com meu tio Antoninho, e mamãe preparou a minha roupa de operário. Penápolis também fui coroinha na matriz, ajudando as missas no santuário, mas sem nunca ter sentido a vocação de ser franciscano. Com 11 anos de vida, no Colégio Salesiano Dom Henrique Mourão de Lins, Vartan Valdir desperta a vocação religiosa. Minha vocação religiosa e sacerdotal surgiu aos 12 anos, quando eu, como aluno interno, frequentava a primeira série do então ginásio no Colégio Dom Henrique Mourão de Lins. Toda uma preparação, a preparação do enxoval era o número 123, tudo marcado. Fui com meu primo José Macassian e fiquei entusiasmado de ver esses sacerdotes da congregação salesiana cuidar da juventude, jogar futebol conosco, e fiquei entusiasmado e senti que eu queria ser como eles. A vocação é sempre a imitação de um ideal, não é verdade? E segui. Papai naturalmente estranhou muito o meu pedido, pois não é possível, 1 ano com os padres já quer ser sacerdote, mas os meus superiores, o diretor, quando papai disse que eu não era uma pessoa muito bem comportada, que eu era bastante moleque, que ele não me conhecia, eu dava trabalho em casa, olha, pense bem, esse menino é levado. E o diretor falou, mas seu João, é o nome do papai, Ardashes Bogossian, nós não queremos gato morto. Então papai cedeu
e eu fui estudar em Tupã, no seminário salesiano, e depois fazendo a filosofia em Campo Grande e a teologia na Europa. Após o estudo da filosofia necessário para todo candidato ao sacerdócio, os meus superiores me convidaram para fazer a teologia, que são os últimos 4 anos de preparação para o sacerdócio na Itália. Frequentei a Faculdade Salesiana de Teologia, 2 anos em Turim, a cidade do meu fundador, Dom Bosco, da minha congregação. E os 2 últimos anos terminei em Roma, na Universidade Salesiana. Papai e mamãe compareceram, os parentes do norte da Itália, falei da minha origem italiana e conheci todos os parentes, até a irmã da minha bisavó, que também conheci no Brasil. Então foi uma grande festa e lá celebrei a primeira missa na cidade do Susegana, no norte da Itália, e fui considerado um sacerdote também daquela terra, porque ali naquela igreja haviam sido batizados os meus antepassados. Trabalhei como salesiano em várias casas. A minha província, a minha inspetoria religiosa salesiana era todo o Mato Grosso e o oeste de São Paulo, e por isso Penápolis era considerado de Mato Grosso. Trabalhei em Cuiabá, Corumbá, e os últimos 5 anos na Universidade Salesiana de Campo Grande, Mato Grosso, onde eu era diretor de 2 faculdades, e foi aí que veio o convite do Papa João Paulo II para que eu me dedicasse ao povo armênio. Em 3 de julho de 1981, o penapolense Vartan Valdir Bogossian foi nomeado pelo Papa João Paulo II bispo titular de Mardim dos Armênios e exarca apostólico para os armênios católicos da América Latina. Fui chamado a Roma, aprendi a língua e o rito de meu pai, e foi a surpresa quando fui comunicado que eu seria o bispo dos armênios católicos, de todos eles para a América Latina, com sede em Buenos Aires, sendo ali ordenado bispo no dia 12 de dezembro de 1981. Comecei então a servir os 6 países da América Latina, onde temos comunidade: México, Venezuela, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Como bispo de todo esse amplo território, no qual tinha paróquias na Argentina, Uruguai e Brasil, nos outros 3 eu pessoalmente visitava e tive naturalmente que pertencer e pertenço à Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB, e à Conferência Episcopal Argentina, de pleno voto. Então foi possível organizar e servir todas estas 6 comunidades. Tenho 3 catedrais em Buenos Aires, Montevidéu e São Paulo, e circulo por esses 6 países incentivando a fé e o sentimento armênio dessas comunidades. Um serviço que já são mais de 32 anos que venho realizando neste amplo, com obrigações também de participar do Sínodo da Igreja Armênia, que se reúne anualmente no Líbano, Beirute, sede do nosso catolicós patriarca, atualmente Gregório Pedro XX, que está em plena comunhão com o Santo Padre, o Papa. Dom Vartan é membro da Comissão Patriarcal de Liturgia, é membro com voz e voto da Conferência Episcopal Argentina e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Representa a Igreja Armênia Católica perante ao Vaticano para as atividades pontificiais de 2015 do centenário do genocídio armênio. En esta fecha, los armenios de todo el mundo celebran y recuerdan el inicio
de su genocidio, el genocidio de su pueblo, el primer genocidio del siglo XX, el primer genocidio del pueblo, de un pueblo cristiano. Estamos nesse ano de 1915 celebrando o centenário do genocídio e as celebrações foram mundiais. O saudoso patriarca catolicós, Nercés Pedro, encarregou-me das celebrações no Vaticano. E então dei seguimento às 3 propostas que ele tinha feito ao Santo Padre, isto é, uma Santa Missa em homenagem aos 1,5 milhão de mártires de todo o mundo, o que aconteceu no domingo 12 de abril deste ano, uma coisa histórica e esplêndida e magnífica, com a presença dos 3 patriarcas católicos, o católico e os 2 apostólicos ortodoxos, presidente da Armênia, uma multidão de armênios e de fiéis, quando o Papa anunciou ao mundo que o massacre dos armênios foi um genocídio e o primeiro genocídio do século XX. O segundo pedido foi uma declaração para o mundo sobre os armênios, um documento. O Papa, além de dizer essas palavras históricas, essa declaração antes de começar a celebração, também entregou aos patriarcas e ao presidente da Armênia um documento de reflexão sobre o centenário do genocídio. O terceiro e último pedido do Papa, no qual eu trabalhei muito para consegui-lo, foi o pedido de selos comemorativos do centenário do genocídio. Trabalhei junto com o ofício filatélico e numismático do Vaticano e no dia 2 de setembro foi emitido uma folha comemorativa tendo ao fundo a cruz armênia, uma cruz armênia histórica de pedra do século XIII da Armênia, e neste panorama belo da Armênia, 4 selos, 2 de São Gregório de Narek, que o Papa no dia 12, naquela missa histórica, havia declarado doutor de toda a Igreja, e outros 2, cada um valendo €1, a foto do beato Inácio Maloyan, bispo, mártir do genocídio, massacrado em 1915. Admiro sempre a minha terra natal. Admiro a atenção de suas autoridades para com a população, sendo um exemplo para o nosso Estado, para o nosso Brasil e também para o mundo, da atenção dada à periferia, com toda a sua infraestrutura montada de saúde, de lazer.
Admiro a minha querida Penápolis pelas inumerosas vocações que deu à igreja de sacerdotes, dedicados sacerdotes, e 3 bispos, dos quais 2 estamos vivos, Dom Morelli e eu. Assim que tenho uma grande gratidão, pois aqui também cresci e passei a minha infância e juventude. E que Deus abençoe todas as famílias, todas as autoridades e ajudem todos nesse serviço à população penapolense.